O golpe militar de 1964 é o nome que se dá à articulação golpista que, entre 31 de março e 9 de abril de 1964, realizou a tomada de poder, subvertendo a ordem existente no país e dando início à ditadura militar. Regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985 e foi caracterizado por censura, sequestros e execuções cometidas por agentes do governo brasileiro. O golpe de 64 ele foi um golpe, uma crise institucional, um golpe clássico, como golpes geralmente são, né? Ou pelo menos como a literatura classifica, ou classificava os golpes, sobretudo dados no Cone Sul. Né? As instituições militares, sobretudo, elas criam uma ruptura institucional. Durante muito tempo falava-se que o motivo do golpe de 64 havia sido a incompetência política, administrativa do João Goulart. Mas, na verdade, nunca é isso. Isso aí é uma desculpa dada muitas vezes, mas que não é o fato. Um golpe, muitas vezes, na proporção que se deu no caso brasileiro, sobretudo num país complexo como o Brasil, um golpe acontece como um acidente de avião. Você tem vários fatores que podem explicar, que vão ali se juntando, se somando, alguns de fundo, outros mais imediatos. No caso do golpe brasileiro, é exatamente isso. No golpe de 64, você tem questões de fundo e questões imediatas, né? Eu separaria 3 questões de fundo e 3 questões mais imediatas. Com questões de fundo. Primeira questão, você tem uma grande questão política. O Brasil da década de 60 é um país extremamente complexo, que havia se complexificado nos últimos 30, 40 anos muito, a partir, sobretudo, de 1930, quando Vargas vem com a Revolução de 30, rompe com a Primeira República, né? E ao romper com a Primeira República, ao romper com aquele edifício que havia dado sustentação à Primeira República, ele cria um novo pacto, um pacto entre as elites, um pacto entre a classe trabalhadora, consolida uma classe trabalhadora urbana e industrial e no setor de serviço. Tudo isso é muito novo. Né? Isso gera um processo muito acelerado de urbanização. O Brasil passa por um processo de urbanização dos mais acelerados do mundo. O Brasil faz em 30 anos o que a Inglaterra levou 200 para fazer, que é colocar a maior parte da sua população do campo vivendo na cidade, e nós chegamos a isso predominantemente na década de 1960. Claro que não quer dizer que são cidades imensas, mas quer dizer que são núcleos urbanos, né? Isso dá conta. Mas o que é importante considerar é que assim, isso gera contradições. Então, assim, você tem essa contradição política que começa a ser fundada ali, e com a queda do Vargas em 45, que é uma queda negociada, né, você tem uma agenda política que se estabelece e que vai acompanhar o período democrático de 46 a 64. E o que é isso? Né? É uma divisão, grossíssimo modo, podemos dizer assim, entre uma direita e uma esquerda. Se a gente fosse olhar hoje, com o olhar de hoje, a gente diria isso. De um lado, você tem o trabalhismo, né? E esse trabalhismo muito vinculado à figura do Vargas e à herança varguista, e esse trabalhismo é construído e alimentado a partir da crença no trabalho, e no trabalho dos setores urbanos e industriais como o cerne do fazer político, né? E que se consagra nessa transição do campo para a cidade, por vários motivos, que não compete aqui a nós discutir. E do outro lado, você tem os liberais vinculados, ligados à oposição ao Vargas. Né? Isso, durante 20 anos, a queda do Vargas em 45 em diante, molda a política brasileira e vai engrossando esse caldo ano a ano, né, ao longo aí de 20 anos. Então, você tem uma questão política importante, uma divisão entre setores trabalhistas. Nesses setores trabalhistas estão população, os trabalhadores, de fato, que vão sendo incorporados não só como massa urbana, mas como setor político. Quando você pega os dados do IBGE, por exemplo, você vê claramente que esses trabalhadores, eles estão, não só você tem um aumento da população, como você tem um aumento do número de eleitores. Então, é muito significativo com que há um trabalho de incorporação das massas, sobretudo das massas urbanas, ao processo eleitoral, né? E você tem, por outro lado, então você tem desse lado dos trabalhistas, essas massas urbanas, você tem uma parte de uma burguesia que é mais nacionalista e que se vincula a esse trabalhismo, e você tem também até os próprios comunistas, que haviam sido perseguidos pelo Vargas, mas que em dado momento
vão ser liberados pelo Dutra, caçados pelo Dutra, mas voltam a apoiar o varguismo, por exemplo, quando no caso da Petrobras, você tem um movimento ali que vai e volta, né, que vai ser muito importante, porque os comunistas, por exemplo, vão estar, a parte deles, com o apoio do João Goulart nos anos 60. O segundo elemento de fundo é a questão econômica, porque quando o Vargas faz a transição na década de 30, ele faz uma transição fundamental de uma economia, ele acelera uma transição fundamental de uma economia agrária exportadora baseada no café, que era um produto de sobremesa, mas que era o grande produto de sobremesa do mundo e que era vendido essencialmente pelo Brasil, para uma economia industrial. Nós aceleramos imensamente. Você pega os dados da industrialização do Brasil, 1939, o Brasil cresce imensamente a partir disso. Então, você tem o setor de bem de produção, a substituição de importações de um modo geral, a industrialização brasileira, ela cresce. E com ela crescendo, você tem não só o crescimento da massa trabalhadora, mas você tem o crescimento de uma burguesia. Não que você não tivesse burguesia antes, não que você não tivesse empresariado antes, mas você passa a ter um empresariado consciente da sua classe, consciente do seu lugar. E uma terceira questão de fundo, que é indiscutível, que é a questão internacional. Né? O Brasil é um país gigantesco, né? De um país de proporções continentais, dentro de um contexto da Guerra Fria, um país importante naquela agenda do terceiro mundo, que estava se constituindo, num contexto em que era fundamental manter como uma economia, como se chamava, periférica, né? Uma economia auxiliar. Então, é importante ao capital, ao desenvolvimento do capital, que ele se mantivesse como economia auxiliar. Então, somado a isso, naturalmente, a questão do comunismo, né? Assim, que, dado no contexto da Guerra Fria, você tinha ali uma agenda do comunismo que era, de fato, uma agenda real. Você tem esses três elementos de fundo que acompanhavam esses anos todos. E você tem as questões imediatas, que são outras três questões que se vinculam a essas questões de fundo. A primeira questão mais imediata é o problema do arranjo econômico da década de 60. A década de 60, a primeira metade da década de 60, é um período de crise econômica gravíssima no Brasil. É uma crise que vem do período do Juscelino, né? O Brasil passa por um processo de endividamento imenso na década de 50, no final da década de 50, e que produz uma carestia, produz uma inflação gigantesca, e que é difícil de ser contornada no Jânio Quadros, que se elege em 60 e que se renuncia em agosto de 61, e que é difícil de ser controlada pelo João Goulart. E isso faz com que o Jango perca musculatura política, musculatura de apoio nas classes trabalhadoras. Para conter isso, o João Goulart ele vai tentar uma costura por meio do plano trienal. Então, é uma segunda questão de fundo dentro do aspecto econômico, o aspecto político. Ele tenta um plano trienal, ele chama o Celso Furtado, que era um economista brasileiro absolutamente brilhante, e que era o sujeito na CEPAL do Brasil, né, o principal assessor do Raul Prebisch, na CEPAL, que havia pensado a discussão sobre o subdesenvolvimento. Ele vai e ele constrói o plano trienal. Só que o plano trienal ele tem uma característica. Ele não atende nem à direita nem à esquerda. Né? Ele é um plano econômico com várias características, como questão de reforma agrária, reforma urbana, que é um tiro de misericórdia nos interesses da direita, nos interesses elitistas, mas ele também tinha um aspecto ortodoxo. Ele cortava investimento do Estado, cortava aumento de salário, cortava investimento do servidor público. Ele tinha um papel, ele tinha também uma política ortodoxa. Né? Ele era um plano de contingência do Estado, de reforma do Estado, etc. E aí ele é atacado por gregos e troianos. Vai ser atacado por todo mundo. E isso faz com que o João Goulart perca ainda mais apoio do que ele tinha, porque aí nós entramos na segunda questão. O João Goulart era na segunda questão das questões imediatas. O João Goulart era um sujeito que tinha uma dificuldade, que não era dele, mas que era da contingência do seu período, uma dificuldade muito grande de se articular politicamente. É importante sublinhar que nessas questões imediatas, todo o impacto das questões de fundo, ou seja, a UDN não chegava ao poder, ela tenta vários golpes, e ela tenta mais um na questão do parlamentarismo. Né? E ela consegue travar
o Jango. Mas ela trava o Jango porque o parlamento em 61 é um parlamento já consolidado pelas influências estrangeiras, pelos institutos que haviam se consolidado no Brasil para forjar uma elite política que chegasse aos cargos eletivos e que enfraquecesse o trabalhismo no parlamento. Então, aqueles deputados que lá estão, vai dizer o Wanderlei Guilherme dos Santos, por exemplo, eles já estão ali de caso pensado e já eleitos sob uma agenda que é de enfraquecer a agenda trabalhista. Né? Eles falam, portanto, a partir de interesses não só classistas, mas também interesses de enfraquecimento trabalhista. Então, o João Goulart tem imensa dificuldade de fazer o acordo político do parlamento, imensa. Então, nas questões imediatas, ele tem imensa dificuldade econômica, ele cria um plano econômico de recuperação que precisa de um pacto, que é um pacto político. Para isso, ele precisa pactuar, mas ele não tem a possibilidade. O que ele faz? Ele vai para o confronto e faz um plebiscito. O plebiscito pelo presidencialismo ou parlamentarismo. Ele vence esse plebiscito, ou seja, ele ainda tem apoio popular, mesmo com todas as dificuldades. Mas, cada vez mais, o preço vai ficando alto, sobretudo com o plano trienal. Vai ficando alto porque ele perde musculatura, ele perde apoio da esquerda, que quer que ele parta para um processo mais acentuado de nacionalização das empresas estrangeiras e do capital estrangeiro, que resolveria uma parte do problema econômico. Isso faz com que o capital internacional, sobretudo a partir dos Estados Unidos, levante ainda mais a orelha em relação ao governo brasileiro. É importante lembrar que em 59 havia acontecido a Revolução Cubana, que não começa como uma revolução comunista, mas que caminha para uma revolução comunista, né? Chegando em 61, 62 já como abraçando a União Soviética, o que levanta ainda mais suspeita dos comunistas que apoiam, e que apoiam tangencialmente, né? Por uma questão, digamos, estratégica, o governo do João Goulart, né? Enfim, então você veja que as questões imediatas ali, e o medo do comunismo, sem sombra de dúvida. Havia um medo real do comunismo que já vinha sido plantado desde o Getúlio, lá da década de 30, da intentona comunista, um medo real de que o comunismo chegasse no Brasil, de que as famílias fossem destruídas, fossem destroçadas. Então, tudo isso junto, essas questões de fundo que dão nessas questões imediatas, crise econômica, crise política, dificuldade de fazer um acordo, além das intrigas entre os militares, tudo isso vai levando a um ponto de fervura, né? E da construção de uma ideia de que a opinião pública está completamente contrária ao governo, que vai asfixiando o governo do João Goulart. E asfixia de tal forma que, em 31 de março, as tropas saem de Juiz de Fora, marchando para o Rio de Janeiro, e dão o golpe que acontece, de fato, em 1º de abril.